Mais uma vez, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus por meio da Joana de Ângeles. Todos aqueles nossos irmãos que aqui não puderam comparecer possam receber essas bênçãos aqui derramadas. E assim, pedimos permissão para iniciarmos o nosso curso de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, agradecidos ao Paulo, tá? Essas lives têm sido maravilhosas, né? Nós estamos aprendendo muito, tá? Eu passo a palavra para ele e eu tenho certeza que com os agradecimentos de todos nós, tá? Paulo, para falar. Obrigado. Boa tarde a todos. Que Deus aqui e Jesus, na tarde de hoje, possa nos abençoar e também que nós possamos abrir aqui o nosso campo intuitivo para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais aqui sobre os ensinamentos de Joana, da psicologia analítica e como isso é significativo para a nossa reencarnação. Bom, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em dois temas que são aí faces da mesma moeda. Nós vamos falar hoje sobre a questão da persona, que nós já falamos em vários momentos, porque quando fomos falar sobre os mecanismos de defesa do ego, né, nós precisamos ali entender um pouquinho, né, da persona e da sombra, exatamente para perceber que o ego, não querendo olhar a sombra interna, ele vai buscar vários mecanismos de defesa, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da persona e a questão da sombra e como isso se relaciona aqui, obviamente, com a nossa essência, com o nosso self, né? Então, vou iniciar falando da persona, depois nós vamos aprofundar a questão da sombra, né? E a sombra, ela compõe aqui muitos aspectos relacionados às nossas dificuldades internas e coisas que, eventualmente, nós não estudamos na casa espírita, como, por exemplo, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ali na sombra, nós temos várias questões relacionadas aos complexos, àquilo que nós não queremos ser, mas nós temos ali também as nossas coisas reprimidas, recalcadas, principalmente relativas ao afeto, as nossas emoções, a nossa raiva reprimida, o nosso medo inconsciente, a tristeza que nos pega, e até mesmo a alegria, porque em determinado momento da história da humanidade não se podia ter alegria, não se podia ter prazer. Era algo como que proibitivo, que foi aí mecanismo de manipulação de várias ideologias religiosas, né? Bom, então vamos começar aqui falando sobre a persona. Eu vou falar aqui aproximadamente até 5h15, 5h20, e depois nós abrimos para perguntas. Remontando aqui ao nosso processo evolutivo, todos nós já estudamos em algum momento que o princípio inteligente, ele começa a eclodir em cada um de nós o desenvolvimento da nossa consciência. Então, essa consciência que ela vai surgindo a pouco e pouco pelo nosso processo de evolução, ao qual todos estamos ligados. E aos poucos, todos nós vamos tomando consciência da nossa existência, de quem nós somos, o que nos compõe, não somente do ponto de vista espiritual, como estudamos na doutrina, né, que somos espíritos imortais, que nós possuímos um perispírito, e nós possuímos um duplo etérico, que nós possuímos um corpo físico, centros de força, etc, etc. E agora, com o advento da psicologia espírita, nós também começamos a entender que nós somos um self, que nós temos uma sombra, que nós temos complexos, que nós nos relacionamos psiquicamente com os nossos semelhantes, e que nós temos aí um monte de encrenca dentro de nós, que não serão resolvidas pelo simples fato de estarmos reencarnados, ou pelo simples fato de nos vincularmos à doutrina espírita, por exemplo. Nos vincular a algo não nos torna pessoas capazes de absorver aquele conhecimento. Então, como todos nós aqui, nós estamos estudando, estamos aprendendo, e eventualmente precisamos colocar isso em prática. E aí é o desafio que sempre se apresenta. Na prática, a teoria é outra.
Porque a teoria é muito boa, né, no papel, no evangelho, mas aí quando chega na hora de praticar ali com a família, com os amigos, enfim, um desafeto, a coisa se apresenta um pouco mais difícil. E está tudo certo, é assim mesmo que funciona. E aí está o nosso desafio. Então veja que, aos poucos, nós passamos a nos conhecer também psicologicamente. Daí a importância da Joana de Ângeles, na doutrina espírita, da série psicológica, né? E nós vamos compreendendo que essa nossa consciência, a formação dessa consciência, ela está ilustrada metaforicamente lá no mito do paraíso, quando Adão e Eva ali, eles provam do fruto proibido. Então, veja que é o fruto da árvore do conhecimento, não é a maçã, tá? A maçã aí foi uma invenção depois do povo aí, que associa a maçã ao pecado ou algo do tipo, né? Mas ali nós temos uma história interessante, né, que é a serpente ali, uma serpente que fala, né, uma serpente que vai ali seduzir a Eva, né, vai seduzir a mulher e vai instigá-la a provar do fruto do conhecimento, né. Mas olha que interessante, né, o argumento da serpente, ele foi muito ali inteligente, interessante, né. A serpente disse para Eva: come que emagrece. E aí, não há quem resista. Né? E a Eva foi, né, e provou. E, obviamente, né, vejo que aqui é uma metáfora, obviamente, a gente respeita quem acredita ipsis literis nessa história, mas a Joana vai dizer que isso é uma metáfora para entendermos que, após provarem do fruto da árvore do conhecimento, eles são expulsos do paraíso. Ou seja, eles começam a olhar para si mesmos. Eles começam a se reconhecer. E eis aqui o objetivo da psicologia analítica, da psicologia espírita, do autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer. E aí Melanie Klein, que é uma discípula aqui de Freud, ela vai dizer, né, toda vez que provamos do fruto, né, da árvore do conhecimento, né, somos expulsos de algum paraíso. Interessante isso, né? Isso se apresenta o tempo todo na nossa vida. Quando somos bebês, em algum momento perderemos o nosso colo, o peito da mãe. Depois perderemos as facilidades do cuidado. Aí teremos que comer sozinho, tomar banho sozinho, acordar cedo para a escola, arrumar nossa cama, nosso quarto. Nós vamos até em algum momento perder ali a privacidade com a vinda de outro irmão, de outra irmã. Teremos tarefas a cumprir e aí a vida vai se fazendo. A cada instante, a cada momento da nossa vida, nós somos expulsos de algum lugar que é cômodo para nós, para que nós saiamos da nossa inércia, para que nós cresçamos em intelecto e moralidade. Aí nós finalizamos a escola, o high school, o ensino médio, aí vem a faculdade, aí a gente fala, que beleza, agora eu tenho um diploma. Mas aí agora eu preciso de um emprego. Aí a gente acha um emprego. Aí a gente vai falar, bom, agora eu preciso me aposentar, né? Ou algo do tipo. Então, a gente está sempre sendo expulso ali de alguma coisa. E a cada etapa, nós vamos cumprindo os nossos papéis sociais. E nessa tarefa de cumprir os nossos papéis sociais, nós, forçosamente, precisamos nos adaptar a cada ambiente. Desenvolver alguns papéis aos quais o Jung vai chamar de persona. Então, veja que na própria infância, nós vamos adquirindo papéis, personagens, para agradar os nossos pais. Então, a criança que geralmente se sente rejeitada ou abandonada pelos pais, ou ainda que não tenha tido ali os pais que está sendo cuidada pelos avós ou pelos tios ou algo do tipo, ela geralmente vai desenvolver uma personagem para agradar, porque ela quer ser amada. Então, ela vai se adequar, ela vai fazer tudo direitinho, tudo aquilo que as pessoas pedem, para que ela seja. Por quê? Porque ela quer ser amada, ela não quer desagradar. Mas nesse processo aqui, já podem começar a ser imersas questões que estão ali na moral, na ética daquele espírito. Então, não minta porque é feio. Então, eu não vou mentir porque eu aprendi que é feio. Mas depois, quando a gente é adulto, a gente descobre que a mentira, ela pode ser usada, que ela é uma arma, que ela facilita a nossa vida, né?
Ele fala, mas eu não menti, eu só omiti, né? Então a gente começa a racionalizar, a gente começa a perceber que muitos aspectos da nossa personalidade verdadeira, eles foram mascarados, eles foram ali substituídos por alguns personagens, e isso começa na nossa infância. A criança para agradar, o bom aluno que tem que se portar de uma certa maneira para não ser punido pelos professores, e está tudo bem, é assim mesmo que acontece, né? Então Jung vai dizer assim, persona, do latim, significa personagem, significa máscara. E na teoria do Jung, ele vai usar a persona para explicar esse personagem temporário que todos nós vamos apresentar aos outros, mas como um personagem real. E que, na verdade, é só uma variante, às vezes, muito diferente da nossa essência verdadeira. E aí, nesse processo, à medida que nós vamos percebendo a nós mesmos, nos desenvolvendo, analisando a vida e o mundo ao nosso redor, nós passamos, de certa forma, a desenvolver uma consciência individual, um senso de unicidade. E passamos a nos tornar duais também, ou seja, a lei de Deus, ela está dentro de nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, está lá na nossa consciência. Ela nos move, de certa forma. No entanto, egoicamente, ou seja, quando estamos encarnados, ainda ali nos primeiros impulsos da nossa evolução, com o livre-arbítrio ainda não desenvolvido, se fortalecendo a pouco e pouco, nós passamos a escolher. Então, no início da nossa jornada, essas escolhas que nós fazemos para nós, elas não serão as melhores. Então, primeiro nós vamos desenvolver a nossa inteligência, tutelados ali por mentores espirituais. Estamos na nossa infância, na infância espiritual. Nós não conseguimos deliberar sozinhos, mas aos poucos nós vamos nos conhecendo. Estamos sendo expulsos ali dos paraísos que nós vamos criando. Saindo do paraíso da ignorância, em que nós nos encontrávamos, para começarmos a desenvolver o nosso senso moral. A lei de Deus começa a ser desperta em nós. Então surge a dualidade do bem e do mal, a dualidade do sagrado e do profano. E a dualidade, segundo Jung, ela está presente em praticamente tudo, né? Então, a consciência que emerge de cada um de nós, ela vai buscar a pouco e pouco esse senso de unicidade, esse senso de unicidade que vai passar primeiro pelo processo de entendermos a dualidade. Então, veja que interessante, para sermos únicos, nós temos que entender que existem processos duais dentro de nós. Existe o eu e o não eu, ou seja, o outro. Existe o não isto, não aquilo, mas alguma coisa separada de nós. E é para chegar nesse ponto, nós vamos descobrindo aqui toda essa complexidade, os opostos complementares, e nós começamos a fazer essas distinções, desde cedo. Em cima, embaixo, adiante, atrás, beleza, feiura, macho, fêmea, bem, mal, tempo, espaço, e assim por diante. E, ao obter visibilidade, clareza disso, esses pares de nós, que estão ali, perdão, esses pares que estão em nós, eles precisam que nós identifiquemos esses pares e, de alguma maneira, nós vamos ter que escolher. Nós vamos ter que escolher um lado. Então, sempre teremos que escolher entre o certo e o errado, entre um e outro. E aí, a pessoa, ela, aos poucos, ela vai passando a se identificar com um dos lados e se manter distante do outro. Então, é assim que ela começa o primeiro estágio ali, onde o nosso self, a nossa essência e o ego, eles passam a existir como um par de opostos, ou seja, existe o espírito e existe o espírito encarnado. Então, existe o espírito que somos, mas existe a nossa parte atualmente onde estamos. Por exemplo, então, eu não sou o Paulo. Aí, mas que loucura, como assim você não é o Paulo? Eu estou como Paulo, né? Então, a minha história, ela tem começo, meio e fim. E uma hora, eu preciso falar isso para vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês vão morrer.
né? E eu não sei se vocês estão sabendo disso, né? Mas como diz um ditado africano que eu gosto muito, que a morte nos encontre vivos, né? Ou seja, conscientes da nossa jornada, conscientes da nossa evolução. Né? Alguém levantou a mão aí? Eu não sei quem é. Desculpa, foi sem querer. Eu ia dar só um ok. Você sabe o que eu Aí, sem querer, fui levantar a mão. Desculpa, Paulo. Imagina, Yara. Tudo bem. Ok. Então, veja, nós vamos percebendo isso, né? Que existe uma diferença entre ser e parecer. E aqui que se apresenta a questão da persona. Porque, normalmente, nós vamos usar desses nossos personagens para parecer, para parecermos bons. Porque sabemos que ser bom é bom. Sabemos que o bem nos faz bem. Então, mesmo ainda não conquistando determinadas virtudes, determinados valores, nós gostamos de flertar com essas coisas. É assim que nós passamos, dentro da nossa vida de relação, a desenvolver personagens, né, para que possamos nos relacionar com a sociedade. Então, existe aqui esse personagem, né, essa persona psicossocial, que é marcada e assumida como uma forma de adaptação ao ambiente onde nós estamos inseridos. E aí nós vamos nos identificar com o meio para agradar. Mas veja, quando eu falo nos identificarmos com o meio para agradar, não é porque nós sejamos pessoas más ou somos pessoas falsas ou algo do tipo. Não. Isso é uma necessidade natural de todos nós. O problema vem depois. O problema vem assim, quando a gente percebe que esse jeitinho de sermos, ele é interessante, porque ele nos abre portas. O tapinha no ombro nos facilita alguma coisa. O jeito de falar, o jeito de se expressar. Olá, tudo bem? Como é que você está? A gentileza, todo esse trato fino e rebuscado, ele nos abre portas. Ele cria um vínculo de simpatia, ele cria um vínculo ali, né, de empatia também. E a gente começa a perceber que isso é interessante. Então nós fazemos isso para sermos inseridos, sermos aceitos, e como Jung diz, né, é esse acordo entre o indivíduo e a sociedade, mas onde nós não iremos mostrar aquilo que nos parece inadequado. E aquilo que nos parece inadequado, isso não deixa de existir simplesmente porque nós não mostramos, né? Isso continua lá em nós, e isso vai para um lugar que nós vamos entender daqui a pouco. E aí nós vamos desenvolver, para cada situação, um personagem, tá? Mas também nós deixamos de mostrar outros componentes que estão em nós. Então nós escolhemos apresentar apenas um lado daquele personagem temporário. E esse lado é sempre o lado que agrada, que cativa, que conquista, aquele lado que é moralmente aceito. E aqui que está o problema da persona. Toda vez que nós escolhemos, como eu falei, nós somos duais, então nós temos que fazer uma escolha, e nós escolhemos aquilo que agrada. Então, quando nós escolhemos apenas um lado, o outro lado, ele fica oculto. E ocultando-se, vai ganhando força psíquica. Então, é aquele lado nosso que não queremos mostrar de imediato, mas que, vez ou outra, irá se manifestar, irá se mostrar. Aquele lado que mostramos, por exemplo, na nossa intimidade, mas que não mostramos no nosso trabalho ou na casa espírita, né? É aquele exemplo que eu já falei aqui em outro momento, né? Imagine que você está conquistando alguém para namorar, um paquera, né? Um crush, um ficante, ou algo do tipo. Né? Então, você vai dizer para a pessoa sobre as suas más qualidades, você vai dizer para ela, olha, eu queria te falar que eu sou meio bagunceiro, que quando eu acordo, eu não arrumo a cama, imagine um homem dizendo para você, que quando eu tomo banho, eu deixo a toalha molhada em cima da cama, eu vou espalhando minha roupa pela casa, eu deixo o banheiro todo molhado, e a mulher logo pensa, isso aí vai me dar trabalho, então não sei se eu estou interessada nisso, né? Ninguém faz isso, obviamente, né? Porque nós queremos conquistar. Nós queremos mostrar o nosso lado bom. Mas o nosso lado ruim? Geralmente, numa conquista, numa paquera, num casamento,
depois de 6 meses vai aparecer, né? Então, o homem já não abre mais a porta do carro, já não manda flores, já não elogia tanto, né? E a mulher também, né? Vai se adaptando ali. Nós fazemos isso, porque somos seres sociais. Então, veja, não cometemos sincericídio quando queremos conquistar alguém. Nós mostramos o nosso lado bom, nosso lado amável, a gentileza, os traços que sabemos que irão agradar, e a pessoa vai se envolvendo, acreditando, e a paixão vem, depois com o tempo, a pessoa com a intimidade, vai mostrando aquele outro lado que nós não mostramos na fase da conquista. Então a persona é isso, né? A persona permite a cada um de nós compor um personagem que refere-se ao que é esperado socialmente da pessoa e como ela acredita que deva aparecer. Como Jung diz, é um acordo entre a pessoa e a sociedade e indica como ela deseja ser vista. E é importante, claro, na relação social, né? Porque é por meio disso que nós convivemos com as outras pessoas. Então, tudo que fazemos voltado para fora está relacionado à persona, a nossa postura, a nossa forma de se vestir, porque ninguém, sem consciência, vai à casa espírita usando um traje de banho, usando biquíni, usando maiô, ou algo do tipo. Assim como a pessoa até pode ir à praia de terno e gravata, né? Mas logo perceberemos que a pessoa não está adaptada àquele meio. Assim como na casa espírita, nós teremos um comportamento cordial, amoroso, e que deve ser cultivado, claro, deve ser saudável. Mas aqui existe a grande preocupação do querer mais parecer do que ser. E o Murray Stahl, que escreveu esse livrinho aqui, ó, O Mapa da Alma, que é um livro muito interessante para ser estudado, e fácil de ler, apesar de ser um livro junguiano, que é uma nomenclaturas que nós estamos acostumados, ele é muito gostoso de se ler. Então, o Murray Stahl vai dizer assim, bom, a atitude psíquica coletiva aqui em nós, ela gera essa necessidade de nos adaptarmos ao coletivo. Então, o que ele diz? Ele diz assim, quando alguém se torna um bom cidadão, ou um filho ou uma filha dedicados, um membro devotado da igreja, da escola e do Estado, um empregado de confiança, um marido ou uma esposa, pai ou mãe, um profissional ético, o que acontece? As pessoas sentem que podem confiar nessa pessoa. E, desse modo, dedicar a essas pessoas os seus mais elevados sentimentos de estima. E ele diz assim, pessoas assim, elas falam com muita clareza, com muita firmeza, pela família, pela comunidade, pelos valores, pelo país e por toda a humanidade, mas não por elas mesmas, né? E se indivíduos que adotaram personas muito leais e firmes assim, permanecem inconscientes da sua individualidade, ele não vai conseguir acessar ali, os seus traços inferiores da sua personalidade. E aí essas pessoas acabam se tornando apenas joguetes, porta-vozes para atitudes coletivas com as quais se identifica. Nós percebemos muito isso nos nossos políticos, que eles falam exatamente o que a gente gostaria de ouvir, se portam exatamente como a gente gostaria que se portassem, mas, na intimidade, nos seus atos, eles entregam ali a sua sombra. Entregam ali os seus desejos mais ocultos, mais escuros, mais sombrios, né? Então, veja, todos precisamos nos adaptar à sociedade, à cultura, né? E porque uma persona, um personagem assim, muito bem construído, é uma vantagem para todos nós, para os nossos propósitos de sobrevivência e de sucesso social, né? E, claro, as pessoas, elas são tentadas a se deter nesse personagem. Mas não é nada fácil mantermos-nos nesse personagem, né? Porque isso demanda muito esforço, demanda muita energia, né? Então, o exemplo que nós sempre damos aqui é o da casa espírita, né? O espírita na casa espírita e o espírita no seu dia a dia. O espírita na casa espírita veste a persona do cristão, do amor ao próximo, do perdão, das palavras gentis, afáveis, fala manso, recebe todos bem, prega a lei de justiça, amor e caridade,
isso está tudo bem, é assim mesmo que devemos agir na casa espírita. Mas não podemos esquecer que lá nós estamos num personagem, e como diz a Joana, muito provavelmente ainda não conquistamos esses valores, mas devemos nos empenhar para isso. E aí, quando saímos da casa espírita, já somos possuídos ali pelo demônio, já na própria rua. Parece que o Satanás, né, o obsessor já nos pega e a gente mal sai da casa espírita, já começa a criticar o trabalho, já começa a criticar o outro, já começa a pensar, agora tem que ir para casa, e lá em casa tem essa encrenca e tal, e aí quando chega em casa, no dia a dia, o espírita se mostra conforme o ambiente, e no trabalho, ele vai ali vestir a persona do chefe, a persona do empregado, do professor, do advogado, do promotor, do juiz. Em casa, ele vai ser o pai, a mãe, o filho, o irmão, mas, eventualmente, ele pode esquecer que está em casa e vestir a persona do chefe, dando ordens, né? Mandando e querendo ser obedecido. Mas aí ele esquece que a esposa dele também é delegada, a esposa dele é promotora, é juíza. E ela fala, não, aqui você manda no seu trabalho, aqui em casa mando eu. E aí, às vezes, começa essa dualidade, porque esquecidos estamos que, ali em casa, nós somos esposa, marido, filho, pai, não somos juízes, promotores, figuras de autoridade ou algo do tipo. Mas isso pode acontecer, né? Então, o espírito imortal precisa entender, né, esse propósito. Então, veja que, nesse processo de buscarmos segurança, afeto, reconhecimento, né, nós vamos selecionar em nós os traços e trejeitos que nos pareçam mais adequados, que sejam melhor aceitos no grupo social, para que nós sejamos ali bem-quistos, amados, cuidados. Mas aqui que está o problema. Quando fazemos isso, esquecemos que aquela parte nossa que não é bem desenvolvida, bem trabalhada, aquilo que nós não queremos ser, está lá em nós. E isso vai sendo reprimido. Tá? E isso vai sendo reprimido ali e jogado para um outro lugar da nossa inconsciência. Um lugar chamado sombra. Né? E nesse lugar aqui, né, estão todos os nossos recalques. Tudo aquilo que eu nego em mim, tudo aquilo que eu não quero ser. E aí, nesse contexto, nós vamos percebendo, toda persona tem uma sombra. Então, as partes ruins que nós não mostramos na persona são jogadas para o inconsciente, para a nossa sombra. Então, o ego, ele se veste da persona e ele vai usar aqui desse mecanismo de jogar lá para o inconsciente tudo aquilo que eventualmente não nos serve na relação do dia a dia. Mas aqui que está o problema, né? Não serve, mas está em nós. E se nós não olharmos isso, isso passa a dominar a nossa vida de forma inconsciente. Então, o Stein, nesse livro que eu comentei aqui, O Mapa da Alma, ele vai dizer isso, todo ego, toda persona vai gerar sombra. Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade de olhar isso. Então, a tendência de todos nós é que nós tentemos esconder esses traços dos outros e de nós mesmos para criarmos uma fachada, para mostrarmos aos outros como nós gostaríamos de parecer, né? Como que os outros, de forma que os outros nos aceitem. E muitas vezes passamos a acreditar que nós somos aquilo, quando na verdade não somos. E isso é o que Joana chama atenção na sua obra o tempo todo. Muitos de nós acreditamos ter virtudes que nem começamos a trabalhar ainda. Então, esse lado inconsciente nosso é a nossa sombra. Então, lá na nossa sombra, estão lá as coisas que nós não desejamos ter em nós. O nosso lado negativo, a soma ali de todas as coisas desagradáveis que o indivíduo ele quer esconder. O nosso lado inferior, o nosso lado primitivo, né? Aquele lado obscuro que nós temos. Então, nós temos isso em nós, mesmo que nós não queiramos, está lá, fazendo barulho. E se nós não olharmos isso, como diz o Jung, isso acaba virando destino em nós. Toda vez que
reprimimos essas questões em nós, e não queremos olhar, não queremos admitir, nós passamos a ser possuídos por essas coisas. Porque o objetivo do inconsciente é provocar o ego para que o ego olhe e perceba aquilo que está inconsciente que precisa ser trabalhado, que precisa ser elaborado. E se nós aqui, na nossa condição egóica, não queremos olhar, o inconsciente fala assim, eu vou mostrar quem é que manda aqui. Então ele começa a mandar, né, esses convites, né, para nós por meio de situações da vida. E isso pode acontecer, por exemplo, numa ansiedade. Isso pode acontecer numa situação onde, de repente, passamos a ter muito medo, numa situação onde um convite vai se apresentar de forma mais dura, e aquilo que frequentemente estávamos acostumados a lidar, já não conseguimos mais lidar. Desafios que vão se apresentar para o indivíduo, onde o inconsciente está apenas dizendo, olhe mais para isso, preste atenção nisso, porque isso aqui está inconsciente, fazendo barulho, e nós somos espíritas, vamos entender, está fazendo barulho há muitas vidas. E agora que nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina e a nós mesmos, nós temos um grande trunfo aí nas nossas mãos para nos conhecermos melhor. E para que possamos olhar para a nossa sombra e falar assim, olá, sombrinha, eu estou te vendo. Né? Eu sei que de vez em quando me vem aqui uma raiva, me vem aqui uma tristeza, me vem aqui um medo, me vem aqui uma inveja, mas é a inveja espírita, né? Aquela inveja que você, é inveja, né? Mas também não, aquela raiva que chega, mas não é aquela raiva que a gente quer matar a pessoa, que a gente quer pôr fogo na casa da pessoa, isso já passou, né? Isso já foi outra vida. Agora, a gente só tem uma raiva ali, assim, mais controlada, mas que faz parte da nossa natureza. E as emoções e os sentimentos, precisamos olhar, precisamos entender qual é o convite quando nos desequilibramos diante de determinada situação. Né? Qual é o convite quando nós somos tocados ali no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Né? Na carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo de Tarso vai dizer, porque eu sei que em mim, em minha carne, não habito o bem. Eu sou capaz de querer o bem, mas não de realizá-lo. Realmente não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Em termos simples, Paulo de Tarso está dizendo assim, olha, o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu me pego, eu já estou fazendo. Ou seja, ele está dizendo, olha, existe uma parte em mim que é sombria. Existe uma parte em mim que de vez em quando vem e me pega, e me toma. Pois é, pode ser o complexo de inferioridade, pode ser o complexo de poder, o complexo de superioridade. E isso está na nossa sombra. Então, quando somos tomados por essas coisas, devemos prestar atenção e perceber, olha, algo aqui que estava inconsciente veio à tona. Algo aqui, na linguagem psicológica, constelou. E constelou por quê? Porque houve uma provocação fora. Alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa. Eu estava vendo um filme e, de repente, Paulo, quando eu vi, eu estava chorando. Eu estava vendo um filme e, de repente, me deu uma raiva de uma pessoa aqui. Eu estava assistindo uma série e, de repente, eu lembrei do meu pai. Como ele era rancoroso. Como ele maltratava minha mãe. Ou como ele exigia da gente. Ou ainda lembrei da minha mãe, que gostava mais do meu irmão do que de mim. E tá tudo bem. Nós somos tocados nessas questões que estão lá inconsciente, pedindo solução. Estão fazendo barulho. E aí nós começamos a nos conhecer melhores. Né? E o Jung vai dizer isso, né? Todo mundo tem uma sombra. E quanto mais escondida ela está, né, mais escura e densa ela se tornará. É um dos nossos piores obstáculos, já que ela frustra todas as nossas boas intenções. Mas ele vai dizer também assim, olha, ninguém vai se tornar iluminado imaginando figuras de luz. É necessário que nós olhemos a nossa escuridão. Ele tem uma figura que eu acho muito interessante. Quando eu digo figura, é uma metáfora. Ele diz assim, toda árvore
que deseje tocar os céus com seus galhos, precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os seus infernos. E isso é fantástico, o que ele está dizendo. Ninguém vai se santificar sem antes se humanizar. Essa é a tradução de Joana, que nos diz, olha, se você quer ser um São Francisco, você precisa primeiro aceitar que você sente raiva, que você é egoísta às vezes, que você sente orgulho, que você tem ciúme, né? E eu descobri uma coisa terrível sobre mim. Eu descobri que eu tenho ciúme dos meus livros. Eu nunca imaginei que eu tivesse ciúme dos meus livros. Mas quando alguém me pede um livro emprestado, eu falei assim, olha, tem o livro aqui do Mapa da Alma e tal. Alguém falou assim, você me empresta? Me dá um negócio que eu não sei o que é. É posse. Né? Eu sou muito apegado aos meus livros. Assim como nós somos apegados a alguma joia, a alguma roupa, a alguma coisa, né? E tá tudo bem, é a nossa humanidade. A gente vai se conhecendo. E aí, aos poucos, a gente vai se desapegando. Então, a gente vai olhando a nossa escuridão e vai acendendo um fósforo, vai acendendo uma vela. Daqui a pouco a gente acende um farol. Daqui a pouco a gente se ilumina. Mas nós não podemos fugir de quem nós somos. Porque, lembrar do Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Então a Joana vai dizer, meu povo, meus irmãos, precisamos nos humanizar. Ou seja, aceitar que essas coisas estão em nós e, claro, não nos acomodarmos. Identificarmos a pouco e pouco e aí nos empenharmos dentro daquilo que nos é possível. Né? Não adianta também a gente achar que, poxa, vamos resolver isso aqui nessa vida. Às vezes não é para resolver nessa vida. O espírita esquece disso. Joana fala assim, geralmente nós temos uma programação aí de 10 reencarnações, né, onde nós somos avaliados. A cada 10 encarnações a gente senta para um banquete de consequências. Assim, Paulo, vamos ver aqui, ó. Nas últimas 10 encarnações, você só foi se mexer aos 47 do segundo tempo. Ou seja, na última encarnação você falou, eu lembrei que eu tenho um negócio para fazer aqui. Então nós vamos começar de novo. E aí nós vamos, né? Então existem questões que não vão ser trabalhadas numa vida. Ontem mesmo eu falei num estudo nosso, que muito provavelmente, para muitos de nós, e eu não quero ferir aí a evolução de ninguém, tá? Talvez essa seja a nossa primeira encarnação como espíritas. Talvez essa seja a nossa primeira encarnação no Brasil. Então, é muita informação. São muitas coisas para digerirmos. Aí vem essa tal de Joana, esse tal de Jung, e começa a complicar cada vez mais a nossa cabeça com esses conceitos psicológicos. E isso é fantástico, porque estamos sendo desafiados o tempo todo. Eu sempre digo para os meus alunos, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais conhecimento você puder ter, melhor. Isso preenche o vazio da nossa alma. Isso preenche a nossa sede de conhecimento, a nossa sede de evolução. Então veja que, nesse contexto todo, nesse nosso processo de desenvolvimento, nós aprendemos que nós temos que ser respeitosos, agir com cordialidade, ter certa ética, agir educadamente e cumprir, uma agenda de valores e comportamentos. Entendemos que tudo aquilo que é mesquinho, vergonhoso, pecaminoso, quem tem raiva, quem tem inveja e tal, é feio, é errado, não vai para a colônia, né, vai para o umbral, né, porque o umbral virou o inferno do espírito. Né? E aí a gente não quer ter essas coisas. E aqui que está o problema. Querer não é poder. Nós temos. E aí nós precisamos olhar para que não nos tornemos reféns dessas coisas. Então, o ego, como já falamos aí anteriormente, não querendo olhar essas situações, ele vai desenvolver ali os mecanismos de defesa. Aí nós vamos estudar lá esses mecanismos quais são. Então, o Stein, nesse livro, ele vai dizer, veja, é natural que nós passemos anos da nossa vida presos ali a identidades fixas, né, acreditando que nós somos aquilo. Então, a pessoa acredita que é professor, que é chefe, que é juiz, que é advogado, e incorpora os trejeitos da persona, se identifica demais com a persona. E quando nos identificamos demais com a persona,
nós reforçamos o aspecto da sombra dentro de nós. Mas, à medida que vamos tomando consciência disso, que o espelho vai se desanuviando e a pessoa consegue ver com mais nitidez, nós começamos a olhar a vida diferente, né? Nós passamos a entender que existem conteúdos que serão negados em nós em favor de uma boa aparência, de uma boa conduta. Ok, tá tudo bem. Mas que esse conteúdo, ele vai lá para o nosso inconsciente. E ele fica lá. E se deixarmos esse conteúdo lá parado, reprimido, negado, ele vai começar a nos incomodar em algum momento, né? Ele vai começar a nos atormentar. Então, por exemplo, o medo de passar vergonha, o medo de não ser aceito, o medo de não ser bom o bastante, vai continuar lá. E vai ficar aí, né, atormentando a nossa vida, né? Ele vai ficar lá fazendo barulho. E nós precisamos olhar para isso e perceber, mas eu estou com medo do quê? Aí os sintomas se apresentam, a ansiedade, o perfeccionismo, e a gente vai olhar. Bom, o que Jung diz? Perceba, todo excesso esconde uma falta. Então, normalmente, vamos tentar compensar as nossas dificuldades interiores. Normalmente, vamos tentar esconder a nossa sombra por meio de um comportamento, né, muito exagerado, que são lá os mecanismos de compensação. Então, nós vamos percebendo isso a pouco e pouco. E vamos percebendo também que ao longo da nossa vida, nós vamos ter esse comportamento porque vamos refletir aquilo que aprendemos na família, aquilo que aprendemos na escola, na sociedade. Nós fazemos o que nos é familiar, repetimos o que aprendemos, porque nós não sabemos fazer diferente. Por isso, muitas pessoas darão o que aprenderam, e outras nunca darão nada, porque muitas vezes elas foram castradas afetivamente. E essa é uma questão importante, abordada na prática terapêutica. O que eu faço com aquilo que me fizeram? Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, em algum momento, precisamos tomar consciência disso e irmos mudando aos poucos o nosso padrão de repetição. Não é mudar porque falaram para mudar, mas mudar por perceber que esse padrão não corresponde mais a quem somos. Nós estamos presos ali a uma ideia afetiva, né? Então, essas personas são formações que expressam uma longa história nossa, complicada, né, onde o ego aqui, ele passou a se identificar demais com a persona e esqueceu de olhar a vida interna, né, esqueceu de olhar para dentro. Então, a pessoa, ela pode perceber com mais clareza a sua essência. Quando ela perceber que ali existem emoções reprimidas, existem sentimentos reprimidos, existem situações onde ela se desequilibra, existem situações onde ela é provocada, e aí ela vai olhar para essas situações de um modo mais consciente. Não perguntando por quê. Por que isso me aconteceu? Por que a pessoa me trata assim? Por que esse marido? Por que essa esposa? Por que esses filhos? Ela vai fazer uma reflexão diferente. Ela vai pensar, qual é o convite aqui para mim? Porque Deus não erra, né? Se esse povo maluco chegou para nós, é porque nós estamos maluquinhos também por dentro. Né? E vamos lembrar que nós também somos um maluquinho na vida do outro, né? Se essa família, se esse contexto, se essa sociedade, se esse país, se essa situação toda chegou, é porque tem um convite para nós. E aí nós passamos a colocar esse olhar mais amoroso sobre a vida. Qual é o convite aqui para mim? Bom, Paulo, eu não sei qual é o convite, mas continue investigando. Continue pensando dessa maneira, porque aí nós vamos perceber que a divindade sempre manda alguém, alguma situação, para que nós sejamos tocados na nossa sombra, e aqui a sombra inclui os nossos complexos, as nossas emoções, sentimentos, os nossos recalques. E aí nós vamos perceber, poxa, isso aqui me incomoda. Então, se nos incomoda, nós vamos passar a olhar para aquilo ali e acolher, né? Olha, mas você é muito orgulhoso, você não aceita opinião. E ao invés de falar assim,
Eu não. Você que é. A gente vai parar e refletir. Talvez eu seja. Deixa eu pensar nisso. Né? Então veja que não tem mais uma rigidez de defesa. Talvez eu seja. Deixa eu olhar, deixa eu pensar. Pode ser que para algumas coisas eu realmente haja com orgulho, mas para outras não. E aí eu vou entendendo por que eu tenho dificuldade nisso. Isso é autoconhecimento. E a gente vai percebendo que a gente pode falar sim, pode falar não, com mais certeza, com mais clareza, e que está tudo bem falar não para os outros. Isso não é egoísmo. Isso não fará com que gostem mais ou menos de nós. Porque o importante não é que os outros gostem de nós. Né? O importante é que nós gostemos de nós sem ferir aos outros. Isso é auto-amor. Aprender a nos posicionarmos mais amorosamente conosco perante a vida. Perceber uma coisa muito importante na vida adulta, que não precisamos ser amados quando somos adultos. Não é importante ser amado, é importante que a gente se ame. Porque se o outro não quiser nos amar, nós damos conta da nossa demanda. Quando nós queremos ser amados, nós estamos presos na nossa sombra. Estamos presos ali no complexo de inferioridade, em complexos afetivos. E aí nós vamos entendendo, a pouco e pouco, a máxima de Jesus. Amar a Deus e ao próximo. Como? Como você se ama. Mas como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? E aqui nós nos perdemos um pouco. Para amar o próximo, o que eu faço na casa espírita? Eu adoto uma persona. A persona do bom cristão. A pessoa do, meu irmão, me perdoa. Aí a pessoa que aparece evoluída, ela fala assim, mas eu nem fiquei magoado. Ficou sim. Tá vermelha de raiva, de ódio. Mas aí ela adota essa persona do bom cristão, do humilde. É aqui que está o problema. Né? Então, quando nós passamos a entender isso, a pessoa assim, Paulo, você me perdoa? Eu vou virar para ela e falar assim, eu não consigo, por enquanto. Eu estou magoado com você. Mas você é espírita. Aí você vira e fala, ainda bem, porque se não fosse, eu já tinha cortado a sua cabeça. Com muito amor, tá? E isso não tem problema. É reconhecermos a nossa sombra. É reconhecermos que, apesar de estarmos na casa espírita, sermos espíritas e trilharmos esse caminho, nós somos humanos. Nós somos criaturas biológicas. Pega uma mulher na TPM, meu Deus, nem fala com ela nessa época. Né? Por quê? A pessoa é ruim? Não. Biologicamente, tem uma questão hormonal. Às vezes tivemos um dia ruim, e aí nós vamos descarregar no outro. É a nossa humanidade. Né? E aí nós vamos nos conhecendo, entendendo. Por isso que a proposta da Joana é essa. Né? Entender que o objetivo da nossa existência é aprender a nos amar, a cuidar de nós mesmos. Isso é auto-amor. Né? E o auto-amor, ele surge pelo autoconhecimento. É por isso que nós estamos aqui estudando essas coisas. Do nosso aprimoramento interno, conhecendo a nós mesmos, entendendo essas dificuldades que vão se apresentar para nós, e não fingindo um personagem. Tá? Muitas vezes lá na casa espírita, na família, ou algo do tipo. Né? Então, veja como é fantástico esse processo, porque é mais lógico que assim seja, e nós não nos percamos aqui em confusões evangélicas do tipo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui fazem isso, todos os dias das suas vidas. Não fazem? Né? Isso não cria um negócio esquisito na gente? Porque quando a gente vê essas coisas, a gente fala, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Né? E essa proposta, de fato, ela parece muito difícil se nós tentarmos fazer de fora para dentro. E se nós tentarmos fazer de fora para dentro, o que nós faremos? Adotaremos uma persona do homem de bem, da mulher de bem, da pessoa que não se magoa, da pessoa que já está ungida ali com Cristo, né, que é um servo do Cristo. Mas, na verdade, nós não chegamos nesse nível ainda. E está tudo bem.
né? Por isso que a Joana diz, humanize-se. Mas não somente essas propostas, né? Outras propostas, como, por exemplo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Né? Pessoal, o perdão é um negócio tão simples, tão fácil, não é? Perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, a pessoa faz um negócio assim, não, tá tudo bem, tá perdoado, né? Aí a gente começa a adotar essa persona de que a gente não se incomoda, de que a gente... Não. Temos que olhar, olha, pô, me dá um tempo aqui, deixa eu pensar nisso, deixa eu diluir a mágoa, deixa eu pensar nisso. E isso a gente vai acolhendo a nossa sombra. A gente vai percebendo que aquilo que estava inconsciente está falando assim, olha, não negue isso que está em você. Claro que eu não estou falando aqui para vocês não saírem aqui do curso, ir lá no Instagram e ficar postando, olha como eu sou inferior, olha como eu não valho nada, não sei o quê. Não é isso. Não precisamos fazer propaganda da nossa inferioridade, tá? É refletir e pensar que nós temos dificuldades, mas que nós também temos luz, que nós também temos virtudes, né? E que nós também temos potenciais, né? Então, veja, perdoar 70 vezes 7 é fácil? Não. Caridade moral, pureza de coração, não julgar. Meu Deus, como é que a gente não julga? Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas o espírita não julga, o espírita só observa, né? Aí o outro vai vir e vai falar assim, não, mas Paulo, veja, tem gente que diz assim, Paulo, mas eu não coloco defeito nos outros, eu só observo, o defeito já está lá na pessoa, eu só realcei, não estou colocando o defeito da pessoa, a pessoa já veio com o defeito de fábrica, né? Então, veja, percebo que essa nossa proposta, ela é muito valiosa, né, de entender o nosso mundo interior, a nossa essência, cheia de percalços, mas divina ao mesmo tempo, né? E é por isso que a psicologia espírita, o autoconhecimento, é muito interessante para nós, né? Entender que, além desses personagens que desenvolvemos no dia a dia, temos também na nossa essência um mundo a devassar. A nossa sombra, cheia de complexos, de emoções, sentimentos, mas também de potenciais divinos, sim, porque lá na sombra existem potenciais, talvez num nível mais profundo, ali nós vamos descobrir ali o self nos impulsionando, né, para a nossa vida divina, para os nossos potenciais. E para finalizar aqui a nossa fala, para não adentrarmos muito ao nosso horário, né, a Joana vai dizer no livro Autoconhecimento que nós realmente não nos conhecemos. Nós nos identificamos e perseguimos objetivos exteriores, ou seja, estamos muito identificados com o coletivo, com a sociedade. E aí nós vamos ali recalcando, né, aquela parte nossa que precisamos trabalhar. E está tudo bem, né? Aos poucos nós vamos nos conhecendo e vamos descobrindo esses recursos interiores ainda não explorados em nós. E aí essa conquista ela vai se dando gradualmente, o encontro com a nossa realidade, né, vai fazendo com que a vida se torne mais leve. E a gente vai olhando todas as possibilidades, pensando daquela maneira, qual o convite aqui para mim? Né? O que a vida está pedindo de mim? Né? E a gente vai entendendo que muitas coisas vão demorar para chegar, e está tudo bem. Né? Ela vai dizer, lá no livro Autodescobrimento, né, o triunfo ele não vem prematuramente. Né? Então nós temos que semear, empreender, e teremos o momento certo ali para colher. O que nós não podemos fazer é estacionar, né? Perder o estímulo, porque os frutos ainda não se apresentaram. Né? Como eu disse, precisamos de algumas vidas, precisamos, às vezes, de maturidade. E aí ela vai dizer, vamos continuar tentando, né? E entendendo que aos poucos vamos diluir a sombra, nos harmonizando, né? E aos pouquinhos nós vamos nos identificando aí com o nosso Cristo interno. Isso está lá no livro Psicologia da Gratidão. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui para não cansá-los muito sobre esse tema. Agradeço aí pela atenção de todos. Estou à disposição aqui, Tarsila, para comentários e eventuais perguntas. Se eu não souber responder, eu volto na próxima com a resposta para vocês, tá? Então, já levantou a mão a Maria Eugênia e a Alice. Então, primeiro vamos para a Maria Eugênia e depois para a Alice. Tá?
Oi, Paulo, oi, todo mundo. Gratidão por tanta informação bacana. Eu fico pensando, né, nisso tudo que você falou, nessa dualidade que nós, enquanto espírito, temos, né? Também nesse choque entre um espírito com um nível X de moral e de um nível X das duas asas, né? Que encarna e entra numa sociedade cheia de moldes, do tipo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E o que muitas vezes é errado nessa sociedade não é errado para ele, até talvez pelo nível moral que ele tem, até talvez pelo que ele tenha que experienciar para entender, né? Então, eu acho que já sofre-se um primeiro choque aí. Mas, dentro dessa dualidade, enquanto você falava, eu fiquei pensando, poxa, como vivenciar essa sombra, né? Quer dizer, eu preciso conhecê-la, e conhecer, às vezes, é botando para fora, o que é terrível, né? Porque eu quero ser aceita pela sociedade, eu quero ser aceita, né? Eu quero que gostem de mim, eu quero tudo isso dentro de uma proporção normal, claro, né? Mas, assim, vivenciar isso é importante demais, mas que eu reconheça a história, e às vezes é tão difícil reconhecer isso, mas o mais importante nisso tudo para mim, é isso que eu queria destacar, é assim, é que isso, esse humanizar que você fala, que Joana fala, e que o que está tudo certo, né? É tirar um peso da nossa cabeça que se chama a culpa. Né? A culpa que é terrível, que nos paralisa, que nos faz, se possível fosse, até andar para trás, né? Essa culpa, quando eu me permito dizer assim, eu tô com ciúme dos meus livros mesmo, né? Mas agora eu vou trabalhar para não ter ciúme dele, mas não me culpar tanto com isso. E eu tô falando isso de experiências próprias, porque assim, eu às vezes, né, permito umas coisas. Outro dia eu discuti com meu irmão, e aí ele falou, você está com raiva de mim? Eu falei, não, eu estou com raiva de mim mesmo que permiti discutir com você. É loucura, né? E aí enfim, eu queria destacar isso, de que como a gente procura vivenciar essa sombra que é difícil a beça e se perdoar, né? A gente sai fora da culpa, que é uma coisa muito perigosa para a gente. Não sei se eu estou alcançando por aí. Não, é isso mesmo, Maria Eugênia. Porque a culpa, né, ela é uma raiva voltada para dentro, porque existe uma exigência muito grande aqui conosco, né? Ou seja, eu não posso errar. Mas quem falou que não? E aí, o que o inconsciente faz com a gente? Ele nos dá um passa-moleque. Né? O que é um passa-moleque? Nos dá uma rasteira. É onde a gente comete o ato falho, né? É onde a gente escorrega na casca da banana, e aí a Joana vai falar, né, no livro Conflitos Existenciais. Veja esse livro, lá ela fala muito sobre a culpa, sobre o medo, a raiva, enfim, vários conflitos que nós temos, né? Então ela vai falar assim, né, Maria Eugênia? Até os espíritos mais evoluídos, vez ou outra, escorregam. Né? E qual que é a diferença desses espíritos para nós? É que eles não ficam reféns da culpa. Eles falam assim, tudo bem, eu errei, mas eu não tenho compromisso com o erro. Né? Então, eu me responsabilizo e eu me coloco à disposição da vida para reparar assim que possível. E vai para frente. E nós, né, presos no complexo de inferioridade, e aqui entra essa questão que você falou de olhar e falar, a gente fica lá, né, lamentando, mas eu não valho nada, meu Deus, e aí a gente acha que tem que sofrer. Não tem. Então aí que a gente vai olhar essa sombra e falar assim, meu Deus, de onde vem isso, né? Qual é o convite aqui para mim? Por que eu estou preso nisso ainda? E aí eu vou entendendo, eu vou soltando, e é exatamente essa tomada de consciência, né, Maria, que é o primeiro passo libertador de todos nós.
Por isso que o Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, lá no item Os Bons Espíritas, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral não é ou, é e pelo esforço que faz para domar a má inclinação, né? Então é isso. Qual é a minha má inclinação? Eu preciso identificar, né? Eu preciso perceber isso aí que você falou, olha, eu tô com raiva de mim porque eu fiquei com raiva de você. É a culpa arquetípica do Jung, que vai falar que a raiva é como se fosse a cabeça de Cérbero lá, né? O cão de 3 cabeças que vigia a porta dos infernos dos gregos, né? E eu tô com raiva de mim porque eu não agi com a virtude que eu achava que eu tinha. Ótimo, conhece a ti mesmo. Olha, fala assim, pô, por que eu não posso ter raiva? Né? Um pouco de raiva, uma raiva espírita, né? Não é ruim, é boa. Né? Porque a raiva, ela é uma emoção importante para nós. Né? Porque é por meio da raiva, que é uma emoção quente, que nós saímos do lugar, que nós nos movimentamos. A raiva é uma energia de movimentação, mas quando ela está com o volume muito alto, ela vira violência. Então a gente vai, né? Não concordo, posiciona firme, está errado, se indigna com aquilo. É isso, né? Mas enfim, não se preocupe, Maria, está tudo certo. O importante é a gente reconhecer isso e digerindo aos poucos, né? Olha, ainda estou longe da perfeição e está tudo bem. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Alice. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. E eu já fiquei pensando sobre a sombra, e que a gente sempre quer, óbvio, né, esconder aquilo que nós não queremos ver ou que vai pegar mal para a nossa persona. Isso ficou muito claro, né, muito a calhar para a gente, principalmente na casa espírita, o que a gente já vem há muito tempo tentando entender, né? Tentando entender, tanto a nós mesmos como aos nossos irmãos, tá? E aí a sombra, ela, a partir do momento, né, que você enxerga, por exemplo, a nossa amiga aqui disse que ficou com raiva de ter ficado com raiva. Então, esse é um momento que ela está vendo que a sombra, que é a raiva, que é, né, Maria Eugênia, que ela não queria ter, né, ela teve. Então, isso ela falou, eu fiquei com raiva de ter ficado com raiva. Aí, a partir do momento, né, que aqui eu achei muito bacana isso, porque quando a gente conversa aqui no grupo, eu acho que o mais importante até do que entender todos os conceitos de Jung é a gente enxergar um pouquinho mais do que a gente estava enxergando ontem. Então, aí o que acontece? Na hora que você enxerga a raiva, que você achava que não tinha e tem, né? Já não é mais sombra. Se você entender e aceitar que essa raiva estava ali e você achava que não tinha, agora está vendo que tem, e agora ela não é mais sombra. Aí vai fazer mesmo, eu acho, né? A diferença nesse autoconhecimento aí, que não é só entender os conceitos de Jung, né? É a gente colocar aqui na nossa vivência do dia a dia e nos pegarmos no pulo do gato, vamos dizer assim. Mas aí a outra questão, né, Paulo, que você colocou aí, que eu achei muito interessante, para a gente poder fazer valer aqui nos nossos grupos espíritas, né? O que, diga-se de passagem, a gente precisa ver, entender com muita clareza e fazer essa transformação, se der tempo, né? Porque eu já estou na terceira idade.
E aí, se demorar demais, vai ficar para outra encarnação. Mas, enfim, quando você vê aqui que você tem o medo, então, até anotei aqui, ó, a persona do bom cristão nos leva às falsidades dos nossos inimigos íntimos, né? Então, o que acontece? Eu tenho medo de me mostrar lá na casa espírita. Por quê? Por quê? Por que eu tenho medo de mostrar o que a gente sente na casa espírita e tem que ficar caladinho e que se falar pega mal? Por quê, gente? Aí eu pensei, nós vamos encontrar muitas respostas, né, eu acho, mas, enfim, aqui eu encontrei. Aqui eu encontrei seria o seguinte, que nós somos, assim, em geral, transferimos para os obsessores, de uma forma geral, nós transferimos para os nossos irmãos obsessores, né? Tudo aquilo que nos afeta e tal, não, isso aí é coisa de irmão desencarnado que está me prejudicando, me querendo mal, né? Aí, isso que eu estou sentindo é do obsessor, esse mal que eu estou passando é do obsessor, essa doença que eu estou pegando aqui é do obsessor, e assim vai, e a gente joga para lá do obsessor, que fica bem mais fácil, tá? Isso aí já é um assunto bem batido, mas o que talvez eu acrescente aqui, né? É que a questão de que o comportamento do medo na casa espírita, que vem, né, transferir, né, faz uma catarse, não sei se está certo, mas faz uma catarse aí para os obsessores, né, transfere para os obsessores, certo? E isso é um comportamento típico, pelo menos no que eu tenho vivido há muitos anos, é um estímulo de mão dupla. Então, você alimenta o medo, né, de se expor, porque o próprio meio taxa você como obsidiado. Então, é uma via de mão dupla. Eu não sei se eu soube colocar aí a ideia que eu queria trazer, certo? E aí, como nós vamos, então, quebrar essa relação, né, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, então vira o quê? Um emaranhado, porque tanto o encarnado começa a obsidiar o desencarnado e vice-versa, e os encarnados começam a obsidiar, porque eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que estudar mais a fundo é a obsessão que nós exercemos conosco, que são os complexos. Muito bem. Aí, entendendo isso, acredito que, né, esse ciclo vicioso de transferência para os desencarnados das nossas dificuldades, né, dos nossos complexos, a gente acaba transferindo os nossos complexos para os desencarnados. Eu não sei se eu soube colocar aí, Paulo, para você fazer essa observação. Veja que você focou num aspecto só, né? Porque essa questão de transferir para o desencarnado é uma das questões, né? Uhum. Mas o ponto central é que essa persona que nós desenvolvemos na casa espírita, no meio religioso, ela é necessária, ela é importante, e tem que ser assim. Agora, tem que tomar cuidado com o que fica negligenciado ali em nós, por acreditarmos que, de fato, nós somos aquilo, né? Uhum. Então, tem muito espírita que sai da casa espírita após uma palestra sobre o homem de bem, sai deprimido, porque o palestrante fala assim, então, olha, o homem de bem, mas não é só isso. Aí você pensa, meu Deus, o homem de bem é casado com a mulher de bem, aí é o casal de bem, aí tem os filhos de bem, e a gente se vê tão distante daquilo, né? Então, é a gente perceber que
tudo que está no Evangelho, tudo que nós fazemos na casa espírita, no meio religioso, é um ideal de comportamento. E, portanto, ali nós nos posicionamos, nós nos comportamos daquela forma, porque é uma etiqueta social e ela é necessária, né? Agora, não podemos esquecer que, estando ali, nós estamos num estágio para que futuramente sejamos aquilo. E aí, nós lembramos que, na nossa essência, nós ainda temos dificuldades, e aí que está o ponto, né, Alice? De perceber que estamos vinculados a uma sombra, onde estão os complexos, onde estão as emoções e os sentimentos, os recalques, enfim, tudo que eu não quero ser, e que eu vou trabalhando gradativamente para que aquela persona ideal que nós adquirimos na casa espírita, né, ela passe a ser o nosso objetivo, e a persona real que nós somos, ela vai se adequando aos pouquinhos àquilo. Como? Acolhendo a nossa sombra, como foi dito aí. Então, eu vou perceber a minha raiva. Então, eu já coloquei a minha sombra sob controle, né? Não é que ela vá sumir. A nossa sombra, ela só vai desaparecer completamente lá no estado de pureza, né? Mas aí é diferente. Agora, sou eu que tenho a sombra. Não é a sombra que me tem. Esse é o grande detalhe que o Jung coloca, né? Não tem problema termos complexos. Não podemos deixar que o complexo nos tenha. Porque aí vira uma neurose. Aí cai no que você falou. Complexados, na auto-obsessão, nós abrimos caminho para as nossas neuroses e também os obsessores, né? Então, por que o obsessor vem? Porque estamos na auto-obsessão. Porque nós vibramos na culpa, nós vibramos no ódio, vibramos na mágoa, enfim, né? Estamos na mediunidade, estamos sendo testados, né? Então, tudo isso para a gente pensar e refletir, né? Então, não é uma questão tão simples. E a grande preocupação da Joana é essa, que nós não nos identifiquemos com a nossa persona, deixando a nossa sombra de lado. Esse é o convite dela. Temos que olhar essa sombra, porque o convite é para tornar consciente essa coisa que está inconsciente, né, atrapalhando a nossa evolução. Porque, veja bem, se nós ficarmos a vida inteira no centro espírita, fazendo tarefas, e nunca olharmos a nossa sombra, você até pode ir para a colônia, né, porque você fez o bem. Mas você vai ter paz lá na colônia? Não vai ter paz, né? E vai implorar uma reencarnação rapidinho para trabalhar o que não foi trabalhado. Isso está muito bem claro lá no livro Voltei, do Frederico Finer, irmão Jacó, onde ele expressa exatamente isso, né? Ele viveu a persona espírita e nunca olhou a sua sombra. Né? Mas é isso, Alice, né? Não quero me alongar muito aqui, eu acho que é por aí. 17h43, nosso limite é 17h45, temos duas perguntas. O Toninho Cleidmar, que levantaram a mão, pode fazer a pergunta e depois o Paulo dá a resposta e eu mando para... A gente entra no dia 14, tá? Dia 7 é feriado, nós não vamos ter estudo, tá? Então, aí eu passo, tá bom? Tá? Então, vamos embora. Toninho, pode fazer rápido a sua pergunta? Não, rapidinho. Vou anotá-la. Uhum. Pode falar. Pode falar, Toninho. Cadê você? Toninho? Está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado? Toninho, abre o microfone. Desculpa, eu vou abrir o microfone e fechei a câmera. Desculpa. Sobre a dualidade, né? A gente vê que o sistema aí, bom, mal, quer dizer, concordo que a gente passou em várias encarnações aí, conhecendo o Espiritismo agora, e apesar de Jesus não ter ensinado da forma que está, a gente tinha uma encarnação, né, para ir para o céu ou para o inferno. Né? Inferno ou céu, né? Bem ou mal. Então, esse modelo aí, essa forma de pensar, não vai estimular, de certa forma, a gente travestir, né? Porque eu sou do bem, eu vou para o centro, eu estou na turma que quer o mundo de regeneração, quer dizer, então eu vou me travestir do bonzinho e eu sou o que eu sou. Bom é meu pai que está lá no céu, né? Aquela história, né? Então, essa ideia de você quantificar as coisas, de você ver se é relevante, se não é,
Como é que fica, né? Porque, na verdade, não tem bem nem mal absoluto, tudo é relativo, a gente sabe disso. Evolução é uma coisa relativa, né? Então, esse posicionamento nosso ficaria mais fácil se nós não tivesse essa ideia desse dualismo tão forte dentro da gente, né? É isso que eu queria que você... Não sei se foi claro. Não, foi sim. Né? Vocês podem ficar mais 5 minutos, tá? Aí a gente vai até o Paulo responde rapidinho, e depois o Cleidmar entra. São 17h45, a gente fica até 17h50, ok? Ok. Fala, Paulo. Bom seria se fosse assim, né, Antônio? Mas a evolução do espírito, ela se processa dessa forma, né? Como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos e questões seguintes, né? Somos criados simples e ignorantes, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual. E aí o intelectual ele vai se fazendo para que nós possamos distinguir o bem do mal para escolher um caminho, né? Então, como diz o Jung e a própria Joana, né, é inevitável que em algum momento a dualidade se apresente. E ela é importante para que a gente possa escolher. E fazendo escolha, nós vamos exercitando o livre-arbítrio, né? E é exatamente isso, né? À medida que a gente vai se tornando mais consciente do nosso trabalho, nosso processo, nós passamos a escolher melhor, né? E às vezes escolhemos errado. E aí vai despertando essa consciência. Nós não temos compromisso com o erro. Se percebemos que erramos, nós voltamos atrás e reparamos e prosseguimos, né? Por isso que a Joana vai dizer, até os espíritos de escola mais evoluídos, vide Paulo de Tarso, vide Santo Agostinho e tantos outros, né? Eles escorregaram, mas refizeram a conduta. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi lá e depois, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Voltou atrás e prosseguiu, né? Então, é assim que o processo se apresenta. A gente se identifica a dualidade e depois, aos poucos, né, vai nesse sentido único, né, Antônio, de nos identificarmos com a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, né? Aí nós somos regidos por essa lei. Mas até lá, seremos um pouco duais ainda, né? É o nosso processo. Não tem como fugir disso. É aquela história que a natureza não dá salto, né? Você Exatamente. não é totalmente bom nem totalmente mal. Você está a caminho, né, da luz. Isso. Jesus falou que brilha a vossa luz. Agora, qual a intensidade de luz você já conseguiu desenvolver? Exatamente. Né? Uma fosforescênciazinha ou ser um holofote, né? Exatamente. Como eu mexo com ciências exatas, eu quero quantificar isso aí. Eu acho que tudo é quantificável, né? Sois deuses, né? Sois deuses. Isso. E conforme aqui a questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, né? E a natureza não dá saltos, né? São bilhões de anos ali até a gente chegar lá. Daqui a pouco chegamos lá, Antônio. Somos duais. Cleidmar, por favor, abre o seu microfone. Está fechado, Cleidmar, por favor. Abre o microfone. Cleidmar? Isso, obrigado. O que eu ia falar está mais ou menos ligado a tudo isso que está sendo falado. A gente tem o estudo, né, o conhecimento, né, a gente era ligado ao equilíbrio, né, tem 2 asas, a asa do equilíbrio, a asa do que está bom conosco mesmo, e todos os desacertos, do que está errado, né? Aí a gente se espelha sempre no que está sendo dito aí. Jesus Cristo veio no aprofundar do conhecimento, né, nos repassar sempre o perdão, o amor, para a gente procurar esse equilíbrio em nossa maneira de ser. Através de quê? Através do estudo, através de ter ele como exemplo, maneira de ser, em nosso dia a dia, né? Igual você comentou lá no Paulo de Tarso, lá também, quer dizer, aprendia tudo o que eu devo fazer para não errar mais, para não continuar acertando lá no centro, na hora que dá o conhecimento, mas quando chega na rua, na hora de que somos testados, nós fazemos de maneira errada. Na rua, em casa, onde estiver no nosso relacionamento, a gente escorrega sempre, pisa na bola, né? Então, faz as coisas erradamente, e quando você vai se avaliar depois, quer dizer, percebe que no final do dia, você faz aquilo que o Santo Agostinho aconselhou lá. Então, faz um retrospecto. O que é que eu fiz hoje? Então, podia ter sido diferente. Mas lembrar que esse conhecimento, quer dizer, é uma maneira da gente aprender e perceber que no outro dia seremos testados novamente. Então, quer dizer, vamos reaprendendo sempre, estudando sempre. Esse conhecimento que está sendo fornecido, está sendo dado, quer dizer, a gente vai se aprofundando, vai se equilibrando, de maneira a aprender sempre, né? E mudar a nossa maneira de ser, né? Seria isso aí. O que Joana de Ângeles também comenta sempre, né? Quer dizer, a gente vai aprofundando e vai
se galgando isso aí à medida que vamos nos doutrinando, né? Nossa vida. Muito bem. Então, Só para podemos... acrescentar rapidamente, Eu acho que não tem mais essa tempo. dualidade está na natureza, né? Que é uma das leis maiores do Pai. A natureza transborda de dualidades, né? Exatamente. Ó, agora, então, terminamos. Dia 7 não tem estudo. Nós voltamos dia 14. E eu vou pedir a Maria Joana para fazer a prece, porque às 18 horas nós temos a nossa vibração e 18h30 o Evangelho do Ceará. Maria Joana, abre seu microfone, por favor. Desculpe eu estar correndo assim, mas é porque eu sei que senão o pessoal vai começar a reclamar dos horários. Tá bom? Muito obrigada, o estudo foi muito bom. Tá? Vocês vejam, hoje nós estamos com 22 pessoas ao vivo, quer dizer, cada vez está despertando mais, porque as pessoas veem a live depois, né, gravada, e assim, opa, eu estou gostando disso, eu vou lá, entendeu? Então é isso aí. Maria Joana, com você. Então, vamos lá. Vamos, nesse instante, levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e, do fundo do nosso coração, agradecer tanta luz trazida aqui, nesse instante, nesse encontro nosso da tarde. Agradecido pela presença do Mestre Jesus, que está nos dirigindo. Agradecido pela Joana, que também está aqui conosco, tenho certeza, representado pelo Paulo, que vem trazendo e iluminando nossas mentes. Nós sabemos hoje, mais do que nunca, de que sozinho nós não somos ninguém e que estamos aqui reunidos por isso. E por esse motivo, nós deixamos aqui de coração, Pai misericordioso, os nossos agradecimentos, pedindo bênção e proteção a todos nós, para que nós tenhamos um final de semana de luz e de paz. Para todos, meu boa noite para todos. Que assim seja, grande. Boa noite, obrigada, Paulo. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Até mais. Tchau. Pela luz. Perdão. Fiquem com Deus e até o próximo. Muito bom, Paulo. Tchau, Eu estou adorando o curso, estou revendo todas as aulas. Que está gravado para todo mundo poder tá? Gente, ó. Fiquem com Deus. Um personagem. Tá. Não. Eu vi assim. Chuva de beijo. Exatamente. Boa noite.